Fala galera do DevDojo, beleza? Então estamos de volta aí com a nossa série de vídeos sobre a AWS, o AWS White Belt, e hoje a gente vai falar, né, sobre a parte ali de criação da nossa instância de dados, né, dando continuidade no vídeo passado, onde a gente criou a base de dados simplesmente escolhendo a instância, colocando ali a engine que a gente vai utilizar, no caso o MySQL, e também selecionamos disco, colocamos ali, falamos sobre alguns parâmetros de configuração, né, questões de segurança também, e hoje a gente vai dar continuidade configurando a camada de rede, que é uma configuração que a gente vai precisar fazer para que a nossa instância, que é o servidor EC2, lá na camada pública, consiga falar com essa RDS que está na nossa camada privada. Então, para isso, a gente vai precisar fazer uma configuração ali no Security Group, tanto da instância quanto da RDS. Além disso, a gente vai testar, né, a conexão da nossa EC2 ali acessando o MySQL, que vai estar rodando lá na nossa RDS, testar esse environment e falar um pouquinho sobre um saving que eu acho interessante a gente fazer, né? Basicamente falar de start-stop desses recursos que a gente está rodando, dado que eles são cobrados por hora, né? E como a gente leu lá na documentação da AWS, existe um free tier, e esse free tier ele disponibiliza algumas horas de RDS e algumas horas de instância EC2 para a gente gratuito. E aí quando a gente for falar de ECS, né, que é auto-scaling ali do nosso servidor, a gente vai precisar de mais de uma instância. E aí, para isso, é legal que a gente salve algumas horas ali para acabar não gerando algum tipo de cobrança. E aí, basicamente, vamos falar de start-stop aqui, tá? Desses recursos que a gente está rodando. Então, sem mais delongas, partindo aqui para a prática, vamos ali abrir o nosso console. No console, a gente vai navegar até o menu da RDS. Se já tiver aqui nos favoritos, basta clicar nesse camarada. A gente já vai ser redirecionado aqui para a página. Quando ele abrir, já vai mostrar aqui para a gente um número de DB instances que a gente tem rodando, no caso vai ter uma, que é a que a gente criou no vídeo passado, e aqui o status dela, que é de running, né? Beleza, aqui, se eu tentar conectar já nessa instância, a gente vai tomar um erro, e a gente vai fazer isso aqui na prática, né? Então, eu vou pegar aqui, vou pegar as configurações dessa instância, vou abrir o nosso terminal, vou fazer a conexão com a nossa instância, né? E aí, provavelmente, todo mundo já está ligado como fazer, né? A gente já falou disso nos vídeos anteriores. Eu acho que eu tenho até o comando salvo aqui. Então, vamos fazer a conexão SSH através passando ali a nossa chave PEN lá da instância C2 e o ID dela, né? Então, basicamente, eu faço isso, né? Dou um Enter aqui. Ele já vai trazer para a gente a fazer a conexão. Na verdade, isso aqui é bem interessante. E legal que isso aconteceu, que a gente já fala disso, né? Se você notar aqui, ó, ele não está conseguindo conectar. E por que ele não está conseguindo conectar? Muito provavelmente, o nosso IP público que a gente liberou para acesso SSH mudou, né? E isso acontece mesmo na prática quando você reinicia o roteador, ontem eu tive queda de internet e tudo mais. E pode acontecer, né, do seu endereço IP mudar. E a gente deixou aqui bloqueado para somente um endereço público, tá? Inclusive com CIDR 32, que significa, olha, é especificamente esse IP aqui que pode acessar. Fora isso, não pode. Inclusive, tá aqui, ó, ainda não conseguiu conectar. Tá bom, então como que a gente resolve isso aqui? Basicamente, a gente vai fazer aquele mesmo processo do vídeo anterior, que é buscar pelo nosso IP, né? Então, vou vir aqui, vou pegar, olha só como mudou. Agora o nosso IP é esse camarada aqui. A gente vai trazer ele aqui para a parte das configurações do nosso SG. Tô aqui, né, selecionei o servidor, estou na parte de security. Agora eu vou vir em editar esse camarada. Na verdade, eu posso vir por aqui, ó. Vou clicar em cima do security group, vou vir aqui em editar o inbound rule. E aqui eu vou trocar o IP. Vou desmarcar esse cara, vou colocar o nosso novo IP, colocar como /32 e salvar. Então, basicamente, eu acessei o security group que está configurado para a nossa instância, ou seja, é o firewall ali da instância que diz quem pode acessar ou quem não pode, e configurei para que a gente consiga usar agora o novo IP, né? Vou dar um F5 aqui, que eu acho que não atualizou. Vamos lá. A parte de security. Beleza. Agora o que a gente vai fazer é rodar o mesmo comando aqui no terminal. E vamos ver se ele vai conectar agora, que a gente habilitou, né? Ah, legal. Outro ponto que aconteceu e vai acontecer mesmo na prática quando a gente estiver desligando e ligando as nossas instâncias aqui EC2. Como eu fiz um processo aqui, um teste desligando a nossa instância, vocês podem notar que o endereço que eu estou tentando acessar público aqui da instância é esse aqui, ó, tá? É o final 192 ali.
E se eu vier aqui na instância e tentar olhar aqui qual que é o endereço público dela, que vai ser esse cara aqui, por exemplo, eu não consigo. Ele mudou, né? Então, por que ele mudou? Porque eu desliguei essa instância, ela subiu de novo e foi atribuído um novo IP para ela, né? Essa atribuição de IP ela é feita de forma automática ali pela própria AWS. A gente disse que queria um IP público, a gente não disse que ele deveria ser estático, né? Esse é um outro ponto que não vou me entrar aqui no detalhe no curso, mas basicamente a gente vai trocar aqui então o endereço que a gente estava utilizando, que era o anterior da instância, e vai colocar o endereço novo. Beleza? Feito isso, agora sim a gente deve conseguir conectar ali na nossa instância RDS, ou, desculpa, na nossa EC2. Belezinha, ele vai perguntar, é isso mesmo? Você quer conectar a partir daqui? Sim. Então, ele me deu um pequeno probleminha, vamos ver o que foi. Já entendi. Então, aqui basicamente eu selecionei o IP e não coloquei qual o user, né? Se você olhar, reparar aqui no comando, o comando anterior ele tinha ali o ec2-user arroba e aí sim o endereço, né? A gente precisa fazer isso ali para conseguir a conexão SSH. Então eu posso vir aqui, tá? Adicionar no braço, como eu vou fazer agora, ec2-user e beleza. Agora sim ele deve conseguir conectar. Estamos lá dentro do servidor agora, mas você também pode evitar esse tipo de problema clicando aqui em Connect, vindo em SSH e ele já vai dar o comando bonitinho, basta copiar e colar lá dentro, desde que você esteja no path ali. Compliquei um pouquinho as coisas, mas é isso, né? Faz parte, é legal que isso acontece ao vivo aí, né? Nem tudo é 100% funcional e eu tô fazendo aqui junto com vocês, né? Essa é a ideia, é uma introdução prática aqui, a gente ter os problemas é legal porque a gente vai aprendendo a resolvê-los aqui juntos, né? Então, beleza, conectamos aqui na nossa instância, agora o que a gente vai precisar fazer é tentar conectar lá com a RDS. Para isso eu vou precisar do quê? Então, das configurações aqui, né, da informação de onde está essa RDS, e aí é o endpoint, beleza? Então a gente acessa ali, deixei aberto em outra aba, e quando eu seleciono, né, clico em cima da RDS, ele me traz aqui para esse menu, vai ter a parte ali de conectividade e segurança, e aí eu tenho o endpoint. O endpoint, então, é de fato o endereço que você vai conseguir acessar esse camarada. Belezinha? Então agora, para conectar, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai vir aqui no nosso console, né, onde está a nossa RDS, deixa eu limpar aqui para tirar essa sujeira, e vamos usar o MySQL. Lembra que quando a gente criou a nossa instância, a gente colocou um comando para já fazer a instalação do MySQL? E aí, inclusive, testamos ali depois, né? Então, é isso. Aqui a gente já sabe que ele está instalado por conta daquela configuração que a gente fez. Basicamente, eu copiei... Opa! Sem querer, dei o comando aqui do Enter. Eu me quebro um pouquinho com esse teclado. De novo, vou vir aqui, vou colocar a porta, que é o "-p", e aí 3306, que foi o que a gente configurou, menos o usuário, né, que vai ser o nosso admin, e aí menos, na verdade vamos deixar assim, e ele vai pedir a senha para a gente conectar. Na verdade, né, como a gente não configurou ainda a network, ele nem consegue bater lá para saber que, preciso da senha. Então, aqui, vamos esperar, ele vai dar um erro, provavelmente um timeout. E como que a gente arruma, então, essa conexão que a gente não tem com a nossa RDS? Basicamente, a gente vai precisar vir aqui na nossa configuração de network, ou seja, selecionar o nosso security group, que está configurado para a nossa RDS, e vamos alterar uma configuração que é adicionar, tá, uma nova regra de embalde, permitindo que as nossas... Cadê? Na verdade, eu posso, inclusive, alterar essa que já tem aqui, para que seja o nosso security group que estamos utilizando lá na nossa instância. Eu posso simplesmente fazer isso, dizer, olha, aceita conexões do que estiver configurado com o nosso security group, beleza? Então, aqui ele está falando que a gente não pode alterar essa regra, então basicamente o que eu vou fazer é colocar uma nova aqui, né? Botar a porta ele já coloca, vou selecionar o nosso security group, o white belt, e vou remover isso aqui, porque foi lá da criação default, a gente acabou marcando lá para criar um security group e tudo mais. Eu não preciso, o que eu preciso basicamente é isso aqui, né? Dizer que, pode aceitar conexões que vierem do que estiver dentro desse security group aqui, beleza? E aí, outra configuração que a gente vai precisar fazer é lá no security group que está sendo usado na nossa instância, e aí
para saber qual é o security group, caso você não lembre, vou lá no menu das instâncias EC2, né? Entro aqui no EC2, vou vir nas instâncias que estão rodando, vou selecionar a instância que a gente tem ali, né, que está inclusive conectado nela, e vou vir aqui na parte de security. Na parte de security vai ter o security group. Posso já clicar em cima dele, ele vem direto. Eu também sabia o nome, a gente podia buscar ali pelo nome para simplificar. Mas a princípio o que eu vou alterar aqui é só uma regra de outbound. Então eu vou vir aqui em outbound rules, lembrando que aqui é a parte de o que pode sair, né? E vou colocar uma regra para ele falar com o security group que está a nossa base de dados. Então eu vou colocar aqui o DB-SG. E perfeito, isso aqui eu acabei de fazer uma referência onde o security group que está configurado para EC2 permite saída de conexão para o security group que está configurado a nossa RDS, e aí eles vão poder conversar, né? E isso já deve acontecer agora. Então, nota que ali tinha dado um erro. Agora o que a gente vai fazer é tentar novamente. Opa, ele me reclamou do pass, acho que eu esqueci de pôr aqui o menos P. Opa, é o P minúsculo. Beleza, agora eu vou colocar, se lembrar, a senha que a gente tinha configurado. Lembrei, tá aí a nossa senha, foi configurada. E aqui a gente já pode brincar com essa base de dados, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, um comando que eu tinha copiado de createDB e vou criar uma base de dados bem simples aqui pra gente. createDB, greetings, então, e o ID, vai ser a nossa primary key, name message. E, opa, eu não selecionei nenhuma database, né? Então, obviamente, ele vai dar um erro ali. Eu acabei rodando um show DB aqui, mas é show database, certo? Então, faz tempo, hein? Belezinha. Agora, basicamente, a gente vai precisar só selecionar a base de dados que a gente vai usar e aí sim a gente roda o create. Mas nota aqui que a gente já confirmou que a instância C2, então aqui do nosso desenho, já está se comunicando com a nossa base de dados. E a gente está testando, inclusive, através de uma SSH que a gente liberou aqui para essa instância. Então, isso aqui já é bem legal. Mas só para morrer de certeza, a gente vai fazer sim a criação aqui da nossa table e vamos criar também alguns dados ali, né? Para depois a gente rodar alguns comandos de select também. Então, para isso, a gente vai escolher aqui qual é a base de dados e a gente criou uma, né? Que é a white belt. Então, vou dar use nessa tabela. Beleza, estamos usando ela. E agora sim, eu vou rodar aqui o comandinho para criar a nossa tabela de greetings. E, opa, faltou ponto e vírgula, eu acho. Rodei alguma coisa errada aqui. Vamos lá, vamos de novo. Tá difícil copiar e colar aqui esse comando SQL, viu, gente? Mas agora sim. Beleza, criamos a nossa tabela. Agora vamos inserir alguns registros lá nela, tá? Também já deixei algumas coisas aqui copiadas pra gente... Opa! Ah, entendi o que eu tô fazendo. Coisas de Mac users, né? Confunde o copy e paste aqui. Mas agora sim, então coloquei o registro. Agora a gente vai rodar um select. Vou pegar aqui a nossa from white belt. Na verdade já estamos, né, usando white belt. O nome da nossa tabela foi greetings. Não está completando, mas tudo bem. É isso. Faltou from, né, gente? Aí não vai. Então tá lá o nosso registro, nossa tabela tá funcionando. E basicamente é isso, né? E aí, para completar aqui os nossos testes, eu acho que a gente já conseguiu validar que está funcionando, né? A gente consegue sim chamar a nossa instância RDS a partir do nosso servidor ali de aplicação. Então, se a gente pudesse agora já rodar uma aplicação que consome os dados e, enfim, e ela servisse isso aqui via HTTP, a gente já poderia até fazer alguns testes e nos próximos vídeos a gente vai tentar não, nós vamos aplicar isso e vamos fazer essa configuração para rodar uma aplicação pelo menos de teste e entender como tudo isso aqui está funcionando. E para finalizar, só para a gente não perder aqui o ensejo, é a questão de, poxa, e os savings, né? Como é que a gente garante que esses caras aqui não estão rodando? Então, agora, para esse vídeo, eu vou mostrar como que a gente desliga, né? Ou seja, para ali os nossos recursos, pelo menos do ponto de vista de running, porque tem um detalhe que é a EBS, ela já, só o fato dela existir, ela tá lá, ela vai ser cobrada, vamos dizer assim, né?
E por quê? Porque ele é o disco, e ele é o disco que ele está taxado, ele não precisa estar rodando, vamos dizer assim, né? Enquanto que a instância, sim, ela vai estar rodando. Então, o que a gente vai evitar quando a gente parar aqui, por exemplo, a instância de base de dados? A gente vai evitar que cobre daquele montante de horas que a gente tem no mês de utilização, né? De running mesmo ali da instância. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer o stop temporarily, e isso aqui é temporariamente, aí ele, você sabe que daqui a alguns 7 dias a gente vai subir essa instância de novo automaticamente. Isso aqui é interessante porque eles colocaram, né, essa opção, e antes você parava e ficava ali até você dizer, não, eu vou subir. Mas hoje em dia ele tem essa funcionalidade que depois de 7 dias ele liga de volta essa instância. Aí se você quiser que ela fique permanentemente deletada, você vai precisar, permanentemente parada, desculpa, você vai precisar deletar, né? E aí sim ela vai ser permanentemente deletada. Mas você pode fazer um snapshot para, enfim, depois trazer essa base de dados ali. Show? E o legal de deletar é que aí aquela questão do disco, né, que ficaria cobrando ali pelo fato dele existir e estar taxado naquela instância que está parada, ele vai parar de cobrar se você deletar. O que vai ser cobrado vai ser o snapshot que você gerou e se gerar, né? E aí, o que acontece? Depois que você viu aqui, então, deu o stop, marcou a opção de acknowledge e não marca a opção de gerar snapshot, que eu passei depressa aqui, mas não marca aquela opção de gerar o snapshot, que a gente não vai precisar, a gente não vai, enfim, deixar parado por muito tempo, a gente vai usar aqui durante os treinamentos, mas terminei aqui o que eu estava fazendo, terminei minhas atividades de hoje, já parei aqui a instância, vou fazer a mesma coisa com a nossa EC2. E aí eu estava pensando aqui, né? Bom, já que estamos falando de cloud, já lidamos ali com EC2, com RDS, num próximo vídeo eu vou trazer uma outra opção que é para fazer isso aqui automaticamente. A gente não vai precisar ficar vindo na EC2, na RDS, clica em Action, seleciona o Instance State e Stop Instance, que nem a gente vai fazer agora aqui para EC2 também. E a mesma coisa a gente fez lá para RDS. Vai na RDS, seleciona RDS e clica no Stop Instance. A gente vai tentar depois automatizar esse processo usando um outro recurso da AWS que é fenomenal, que é o Step Functions. E é bem simples, vocês vão ver, já é um contato que a gente vai ter ali com a camada serverless dessa plataforma de cloud aqui, que é legal a maneira como eles disponibilizaram ali no console para a gente clicar e arrastar. É uma ferramenta bem low code, vamos dizer assim. Eu diria praticamente no code, tá? O máximo que a gente vai editar ali alguns JSONs e aí a gente vai conseguir, por exemplo, ter uma rotina. Pode ser uma rotina automatizada ou pode ser um botão, né, de start stop ali para a gente desligar automaticamente os nossos recursos. E aí a gente vai abordar também um pouco de IAM, porque vai precisar. Mas basicamente é isso, então eu vou vir aqui em Actions, na verdade, desculpa, em States, e vou dar um Stop em Instance, clico em Stop e beleza. Aqui a nossa instância já vai estar parando. A mesma coisa lá com a nossa RDS, já sumiu aqui do status de run, ela leva um tempinho, né, para ir desligando. Vamos confirmar que a nossa RDS está parando, tá aqui com o status de stop, e é isso, né. Para o vídeo de hoje, então, era mais ou menos a gente finalizar o que a gente tinha começado aqui no vídeo anterior, e testar e falar um pouquinho dessa parte de savings, que depois a gente vai precisar ali na frente dessas horas. Beleza? Então, se você gostou, deixa seu comentário. Se não gostou, também, né? E deixa seu like aí se você curtiu. Se não curtiu, deixa o dislike. E a gente vai olhar os comentários aí para buscar sempre melhoria contínua. Então, valeu, um abraço, pessoal. Até a próxima.